Boa tarde a todos. Agora, em definitivo, vamos iniciar a nossa web conference. O tema de hoje é autodireção existencial. Vocês vão ver, eu vou aprofundar um pouco do que se trata e o que envolve autodireção existencial. Esse conteúdo faz parte do curso Autogestão Existencial, é uma das funções do autogestor existencial. Eu vou aprofundar um pouco aqui para ampliar a nossa reflexão sobre o tema. A título de informação, nós normalmente fornecemos sempre o princípio da descrença como uma informação fundamental a ser destacada em toda a web conference, em todo o conteúdo da Conscienciologia, que eu não acredito em nada, nem mesmo no que for dito neste curso. Experimente, tenha suas experiências pessoais. É um conteúdo basilar da Conscienciologia para cada um de vocês que esteja me escutando, realmente coloque em prática, realmente vivencie tudo isso que está sendo dito, que até em primeiro momento é uma questão teórica, e para que vire algo prático tem que ser exercitado, tem que ser colocado em prática. Então essa é só uma ressalva inicial. Como todos os sábados, vocês vivenciam, quem acompanha com uma constância, nós ministramos a web conference, que vai agora das 15h30 até as 17 horas, tratando de um tema específico da proexologia, da programação existencial, que é a temática, a especialidade de estudo da APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. Então, é um tema relativo à programação existencial. Tudo que for dito aqui, todo o conteúdo, visa aprofundar nessa temática da programação existencial. Fiquem bem à vontade, eu vou tratar desse tema, tratarei dos conteúdos de forma lenta, para que tenha um entendimento maior. Se algum momento ocorrer muito e alguém perder o conteúdo, pode me fazer o questionamento, interajam bastante. Essa é a realidade da web conference, que tem assim um momento para que as pessoas perguntem, que toda a reflexão seja feita, sim, pelo conteúdo teórico, mas que vocês tenham a oportunidade de questionar qualquer temática a qualquer momento, ok? Usem essa ferramenta interativa. Bom, só a título de informação, como está aí na tela, as funções do autogestor existencial. Quando falamos do curso, mais à frente eu até farei uma divulgação do curso Autogestão Existencial. Dentre as 6 funções do autogestor está a autodireção existencial, que é o tema de hoje, é o tema que será aprofundado. A autodireção existencial, ela visa dirigir, guiar ou conduzir a própria vida, com que a pessoa realmente esteja com a condução, no leme da sua existência, levando à frente, conduzindo, fazendo com que essa direção seja bem pensada, tenha discernimento e não vá no fluxo, no acontecimento indefinido por outras pessoas, por outras consciências intrafísicas ou consciências extrafísicas. Dentre as 6 funções estão aí na tela, vocês podem verificar o autoplanejamento existencial. Eu mesmo já falei um pouco, já ministrei uma web conference sobre o tema autoplanejamento existencial. Nós temos, além do curso da autogestão, nós temos algumas dinâmicas que tratam do autoplanejamento, que é o planejamento da vida, planejamento da existência, dos projetos de vida. Uma vez que eu tenho planejado a minha existência e eu tenho um nível de auto-organização, e vocês vão perceber que a autodireção, ela necessita de auto-organização, então tem um crescente. Aí estamos falando de autoplanejamento, auto-organização, para chegar na autodireção e ter um êxito, realmente conseguir aplicar, dirigir, guiar, conduzir a programação existencial, o seu projeto de vida. A quarta função, que também aparece dentre as funções do autogestor, é o autocontrole existencial. Garante que eu consiga cumprir aquilo que foi planejado. Planejei, me organizei, tenho um alinhamento, um foco que nós vamos tratar bastante hoje. Se eu tenho autocontrole, a possibilidade de um atingimento daquilo que foi planejado é muito mais exitoso. Existe uma possibilidade muito maior do alcance. A autocapacitação, que é o 5º item, que é capacitar-se para a vida. Nós vamos invariavelmente necessitar de uma série de autocapacitações, de desenvolvimento, de melhoria do nosso desempenho, para que a gente garanta o atingimento dessa programação existencial. E, por fim, a
a manutenção, a preservação da própria vida, que é aquele ajuste permanente que teremos que fazer, a manutenção permanente para ser exitoso no nosso cumprimento da programação existencial. Ou seja, se eu perpassar por todas essas funções do autogestor, se eu tiver realmente uma forma de me autodirigir, de uma condução lúcida sobre o direcionamento da minha programação existencial, provavelmente eu tenho um nível de êxito muito grande. E é disso que nós vamos tratar hoje no decorrer dessa palestra. Para começar essa reflexão, eu trouxe aqui a definição da autodireção existencial, que é o ato de levar a si mesmo de algum lugar para outro, dentro da própria existência, através do quê? Da conjugação ou interligação de atividades diversas que nós vamos tratar nesse bate-papo, visando obter os resultados específicos. Algo que eu planejo, uma meta que eu tenha, então eu vou conjugar, interligar as atividades todas para que eu realmente saia de algum lugar, de algo que é um primeiro momento, uma meta lá na frente, e vá trilhando, me dirigindo para que eu alcance esses resultados. Dentro da autodireção existencial, esse caminhar, esse levar de um lugar ao outro, ele pressupõe alguns pontos que estão aí listados também. As autodecisões, eu vou ter inúmeras decisões para que eu realmente consiga atingir esse resultado. Eu terei uma interação direta com o ambiente, com o entorno onde eu estou inserido. A mesologia, onde eu nasci, o meio onde eu vivenciei ou onde eu vivencio o meu dia a dia, ela interfere no meu atingimento, no atingimento da minha programação existencial, naquela bússola, naquele alinhamento para onde eu me dirijo. Então, não tem como não pensar no ambiente, na interação ambiental. E quando nós falamos de interação ambiental, também é impossível deixar de lado a interação interconsciencial, interconsciências, quando eu tenho uma abertura, uma amplitude maior de pessoas, de consciência. E aí, quando embutimos a realidade da conscienciologia, de consciências extrafísicas, as consciências, as quais eu interajo, seja em qualquer ambiente onde eu estiver, mas eu tenho um nível de interação muito constante. Eu preciso desenvolver, quando eu falo de autodireção, a adaptabilidade, me adaptar à realidade, me adaptar ao contexto do dia a dia, que existe uma diversidade muito grande, seja nessa mesologia, nesse estudo do meio, seja na interação entre consciências, seja no dia a dia do trabalho, eu tenho que me adaptar constantemente. Eu tenho que fazer uma força para me adequar à realidade, para melhorar o meu dia a dia de interação. E aí aparecerão os êxitos ou não, o reflexo das minhas escolhas, o reflexo das minhas decisões, aquilo que eu tive antes, e vão impactar no meu dia a dia. E por fim, não menos importante, e eu relato como muito importante, tem a questão da automotivação, que é onde nós vamos expandir bastante hoje aqui a nossa reflexão. Então, pensem, eu tenho um direcionamento para a minha existência, eu saio de um lugar de hoje, pensem vocês, vamos fazer uma reflexão sobre aquilo que eu quero para esses próximos meses até o final do ano. Eu vou me dirigir até lá, aonde estou, aonde quero chegar até o final do ano. Pensem nas metas que forem. Então, vamos supor, exercício físico, até mais à frente trago um exemplo do exercício físico. Eu quero melhorar a quantidade de exercícios físicos. Como eu vou me dirigir até essa meta? Como que eu vou ter as autodecisões? Como que eu vou interagir com o ambiente influenciando e sendo menos influenciado por esse ambiente? Como que eu vou melhorar essa minha interação com as pessoas e, de repente, essa interação pode me ajudar nessa meta? Como que eu me adapto e como eu me motivo para o atingimento dessa minha meta, desse meu ideal, desse objetivo que eu trilhei? Então, pensar a autodireção existencial envolve todos esses 5 itens aqui e outros que nós vamos refletir, mas didaticamente pensem nesses 5 itens como vocês lidam com essa realidade. Tudo bem até aqui? Se alguém tiver pergunta, por favor, coloquem que eu vou ampliando a nossa reflexão. Falando em reflexão, eu trago aqui alguns verbetes e algumas especialidades que para acalorar essa discussão. Quando nós pensamos nessa autodireção existencial, como é que eu
Então vamos dirigir para lá? Para onde? Com que especialidade? Com qual o objetivo que eu quero atingir? Eu trago alguns verbetes para a gente refletir. Vejam o seguinte, eu posso começar com um verbete específico da especialidade da proexologia, que é o direção megafocal. Vejam, estamos falando de dirigir, isso não tem nada a ver com a direção de um carro, mas sim a direção da própria existência, a direção e o atingimento dos objetivos, das metas que eu tenho pela frente. Pensar, então, e ampliar essa realidade, entra a direção megafocal. É um verbete, vocês podem ampliar o entendimento desse verbete, mas eu trago aqui a definição do verbete e alguns itens da fatologia. Vejam que interessante. A direção megafocal é a condição exata, identificada ou diagnosticada no momento da análise conscienciométrica, quando eu faço uma metria da minha própria consciência, eu faço uma análise dessa metria, apontando o rumo ou sentido para onde a consciência, vejam, consciente ou inconscientemente, se dirige na marcha pela estrada da própria evolução. Pensem, eu tenho uma direção megafocal, conscientemente ou não. Não é muito mais inteligente quando eu paro para refletir que eu posso estar guiando, estar na autodireção, com um foco bem definido, pensando em programação existencial, do que atuar de forma inconsciente? Se existe uma marcha pela essa estrada da própria evolução, essa evolução é continuada, como o próprio verbete salienta. Que tal ficar no leme, dirigindo, levando para que você atinja aqueles objetivos, aqueles resultados que são postos, não por outras pessoas, mas por você mesmo, no momento onde você define. Quero ter o controle da minha programação existencial, tenho alguns objetivos, provavelmente lá no curso intermissível eu trilhei esses objetivos, então vamos colocá-lo em prática, vamos facilitar o atingimento deles. Vejam na fatologia as informações. O que é uma fatologia do verbete direção megafocal? Sentido do megafoco da consciência. O primeiro passo, tem muitos outros itens da patologia, aqui são alguns apenas. O primeiro passo da marcha autoevolutiva, o gerenciamento da própria vida, a gestão proexológica, a carreira existencial, vejam, não estamos falando de carreira profissional, estamos falando de carreira existencial. Que tal ter o controle dessa carreira existencial? Que tal ter o controle e entender um pouco mais essa trilha da vida intrafísica? A meta da vida pessoal, o norte da Proexis, a administração do tempo pessoal, isso tudo envolve esse controle da direção, a autodireção da existência. Ter um megafoco bem definido tem um alinhamento direto com a especialidade proexologia, o verbete é alinhado com essa especialidade e garante o melhor atingimento da minha programação existencial. A Flávia do Rio de Janeiro pergunta lá, o que é carreira existencial? Pense, Flávia, vamos expandir essa reflexão. Qual a diferença da carreira profissional? Muito interessante a pergunta. Quando eu penso na carreira profissional, eu penso as etapas da minha vida naquele momento, naquele espaço relativo à profissão. Então, eu entrei lá com 16, 17, 18 anos, começando a minha carreira profissional, e no decorrer dos até 50, 60 anos, até a aposentadoria, eu tenho uma carreira que eu perfaço por ali. Desculpa. Existe sim uma relação direta com a carreira existencial. Só que isso é só um pedaço da carreira existencial. A carreira profissional é uma fatia da minha existência. Se ampliarmos a reflexão, quando nós falamos da autogestão existencial, nós falamos de várias áreas da vida. Tem várias fatias da minha área da vida. Tem a área intraconsciencial, que são os pontos a serem desenvolvidos que estão internos, que precisa ser desenvolvido
o autodesenvolvimento, tem a área da família, que tem a ver com a coisa que eu vou desenvolver, tem a área das finanças, a área do trabalho. Veja, o trabalho é uma fatia das áreas da vida. Então, pensar em carreira profissional, estamos falando de uma fatia. Mas vamos expandir para a carreira existencial. O que eu quero da minha vida como um todo? Pensando que o trabalho ele é um meio para eu atingir a minha programação existencial. Ele não é a minha proexis. Muita gente confunde isso. Então o trabalho é a minha profissão, aquilo que eu estou desenvolvendo no dia a dia é a minha programação existencial? Não, ela não é a sua programação existencial. Provavelmente um trabalho pode fazer parte da sua programação existencial e facilita o atingimento. Ou seja, ele é um meio para atingir a programação existencial. Mas pensem em carreira, e aí vamos utilizar, vocês que já, não sei quantos de vocês já entenderam um pouco a escala evolutiva, pensem nessa carreira evolutiva, existencial, sobre essa escala evolutiva. Pré-serenão vulgar, aí eu consigo caminhar um pouco, sou um tenepsista, sou um conscienciólogo e vou trilhando nessa escala evolutiva. Aí sim estou pensando na minha carreira existencial. Estou dentro de um processo evolutivo de um crescimento muito maior do que a simples carreira profissional. A Flávia escreveu ali que entendeu, espero ter facilitado não só para você, Flávia, mas para os outros que estão aqui na nossa interlocução. Então vamos caminhando. Dentro da especialidade proexologia, dei um exemplo aqui da direção megafocal, ou seja, como é que eu faço um direcionamento para o atingimento da minha programação. Só que eu trago outros dois exemplos da especialidade, ainda assim da especialidade proexologia, que não são muito alinhados com o atingimento, e sim, eles são mais alinhados com o desvio. Vejam, um dos verbetes também é verbete, quem quiser pode aprofundar, o verbete apagogia, é da especialidade proexologia. O que ele define? É a redução de determinado problema a outro, a troca da questão essencial pela secundária, ou o ato de levar e conduzir ou fazer desviar do caminho direito, racional, as ações pessoais na execução da programação existencial. Olha que não estou dirigindo a minha programação existencial, não estou com a autogestão, com a autodireção existencial. Provavelmente eu posso ou estar numa situação de desvio, ou eu posso estar numa situação de apagogia, que estou saindo daquilo que é fato, que é essencial, que não era que é o principal do meu curso intermissivo, e estou caminhando para uma área que é secundária. De repente não é o prioritário naquele momento e eu estou me desviando. Nesse momento, quando eu faço isso, eu deixo a condição de um encaminhamento para o completismo e vou para uma condição mais de incompletista. E esse incompletismo, eu tenho que fazer a seguinte reflexão. Eu acho muito interessante quando a gente inicia uma reflexão sobre a autodireção, sobre a autogestão da consciência, porque se eu não penso nisso, eu no fundo tenho um nível de egoísmo alto. Porque se eu entendo se eu tenho um curso intermissivo, tenho uma programação existencial, esse curso intermissivo, muitos de nós, muitos que estão, que se afinizam com essa temática, estão dentro de uma maxi-proexis, uma proexis maior. Quando eu deixo de fazer aquilo que é o principal e fico caminhando e andando naquilo que é secundário, quantas consciências podem não ser atendidas? Quantas pessoas eu deixo de ajudar, de resgatar, de fazer assistência e estou pensando só em mim? Estou exclusivamente pensando no meu alcance daquilo que eu quero. Mas, muitas vezes, quando eu penso no todo, que aí eu deixo de ser egoísta, olhar só o meu umbigo e olhar o contexto maior, aí sim eu tenho um nível de crescimento, o processo evolutivo caminha com uma amplitude maior. A Kepa fala o seguinte: pode haver programação existencial sem curso intermissivo? Kepa, essa é uma pergunta que muitas vezes, em vários cursos, elas aparecem. Tecnicamente, quando nós falamos aqui a programação existencial, que é definida aqui na Conscienciologia,
toda programação existencial, se eu tenho uma programação existencial, é porque em algum momento eu participei do curso intermissivo, eu fiz um plano estratégico dessa minha existência, então não posso falar que a programação existencial não tem um curso intermissivo. E aí temos discutido isso bastante com o professor Valdo, inclusive, é que existe a mini proexis, que em alguns momentos ele até fala de uma pessoa que tem um projeto de vida, algo que veio fazer aqui e que não passou especificamente por aquele curso intermissivo definido tecnicamente, que teve as disciplinas, que fez um plano maior da sua existência posterior. Nós intitulamos aqui na PEX de proto-proexis. É um protótipo de uma programação existencial. Mas, por definição, para deixar bem claro, toda programação existencial tem um curso intermissivo por trás, que é onde você fez toda essa planificação, essa contextualização da sua próxima existência. Então, pensando, dei um exemplo de foco, de mega foco, estou dando um exemplo de apagogia, quando eu deixo de fazer aquilo que é essencial, trocando por algo secundário na minha existência, e aí vejam a patologia dessa apagogia. Tem autoindisciplina, tem vida pessoal desorganizada, tem mudança de direção de vida, tem desvio da pista central da vida, ou seja, não estou dirigindo, não estou no controle, eu desvio da pista central. Eu mudo a direção da minha existência, eu paro na desorganização, porque se eu tenho um plano maior, eu tenho um foco bem definido. Vamos lá, ainda assim aqui é para a pergunta, mas assim, entende-se que a maioria das pessoas não tem programação existencial. Muito bem, não é uma microminoria ainda que passou por um curso intermissivo, que fez um plano para a sua próxima existência. Vamos expandir um pouco, vamos para o convencional. Quantas empresas que são criadas, o último dado que eu vi, aproximadamente 70% das empresas criadas, elas morrem com menos de 5 anos. Por quê? Porque não foi feito um plano anterior. Então ela não pensou, não refletiu sobre aquilo, veio, abriu, algumas dão certo, outras não dão. Vamos levar esse exemplo para a nossa realidade intraconsciencial do nosso plano. Posso abrir empresas? Sim, sem um plano. Mas é muito mais técnico se eu for até o Sebrae, faço um estudo de mercado, entendo que eu posso fazer um plano de negócios, planifico todas as possibilidades, qual é o melhor ponto, qual é a melhor realidade para eu montar um negócio. Então imaginem, quem acessa hoje um curso intermissivo não deixa de fazer isso com a sua existência. Faz uma planificação. Qual é a melhor família para eu renascer? Qual é o melhor contexto de irmãos? Qual é a mesologia mais adequada? Eu devo nascer em São Paulo? Eu devo nascer no Paraná? No Nordeste? Qual é o contexto que vai trabalhar melhor aqueles traços? Quais as consciências devem vir próximo para eu me desenvolver naquilo que eu preciso? Então, ainda não é fácil e não é um número muito grande de consciências que passam por uma reflexão dessa, de um plano técnico da sua próxima existência. Isso tudo não tem ninguém, não é elencado, você vai, você não vai. A escolha é como? Provavelmente por mérito de outras vidas. Provavelmente porque nós já estamos trabalhando essa ação, um plano para as próximas existências, não tão técnico como nesses últimos tempos, mas a gente já tem isso muito mais fácil, muito mais entendido. Espero que tenha respondido, Kepa, senão você pergunta novamente. A Flávia do Rio, ela pergunta, e aí, o que eles precisam fazer? As pessoas sem curso viverão em apagogia? Pode ser. Pode ser que muitas das pessoas que não fizeram uma planificação técnica fiquem fora da sua questão principal. Mas isso pode ser, porque muitas vezes nós vivenciamos realidades de colegas nossos, ou às vezes até a nossa realidade em algum momento da vida, que nós entramos na situação de apagogia. Não garante, estou estudando a Conscienciologia, então já estou no meu foco principal. Vou dar um exemplo aqui. Eu morei por 5 anos no Espírito Santo, ajudei a implantar o campus da ARAC. Nessa época, nós cansamos de ver pessoas que estavam morando dentro do campus, ou seja, que é maior exemplo de uma pessoa que está indo atrás da sua programação existencial. Só que quando a gente começava a perceber, a pessoa, depois de fazer uma série de reflexões, não é garantia que eu, como
tendo feito um curso intermissivo, não entra numa situação de apagogia. E muitas vezes eu vou, provavelmente, em determinado momento da minha vida, entrar em uma situação de apagogia. A não ser que eu tenha uma lucidez, que eu tenha megafoco, que eu tenha direção, o controle da minha existência, eu corro esse risco muito grande. A Vilma fala o seguinte, Vilma Lira, de São Paulo, quer dizer que a Consciência que não tem programação existencial e consegue traçar metas evolutivas é completista. Nós não podemos chancelar e falar, olha, não, certeza é isso que acontece. Pode ser, sim, que algumas consciências, e aí nessa semana o professor esteve falando com uma pessoa e ela não estudou conscienciologia, recentemente tem se afinizado com a temática, mas ele disse para ela que ela era uma consciência completista, que ela estava com uma oportunidade de avançar. Ela já tinha completado o que ela tinha se programado, sem ter feito um curso intermissivo, mas ela tinha autoproexis, tinha feito aquilo que ela já tinha planejado e tinha um espaço para desenvolver. Então não podemos falar que a consciência que não tem programação existencial, que traça algumas metas e completa, ela é completista, mas podemos também inferir que em algumas situações ela pode sim ter feito um plano, algumas metas, uma proto-proexis e ter cumprido uma. Nós temos que olhar e vai muito da própria consciência, da sensação, e aí quando a gente expande a realidade do completo, daquilo que o quanto que ela sente a euforia, a euforex, quando ela chega lá no extrafísico, quanto que ela sente uma mega euforização, uma constância maior, sem precisar ter patrocínio de outras pessoas, mas essa consciência se sente completista. Então, é muito mais íntimo essa percepção de completude ou não. Pense você, Vilma, se em alguns momentos te dá alguma sensação de, olha, falta alguma coisa, provavelmente você precisa correr atrás porque não completou aquela atividade. Mas isso é muito íntimo, é de fora íntimo essa percepção. E muitas vezes a gente olha para a pessoa, vê o potencial dela, vê o quanto ela está produzindo e temos uma sensação, puxa, fulano podia produzir mais, ou fulano produz muito, ele tem feito isso. Essa é a sensação externa, mas é de fora íntimo, como eu disse anteriormente. Além da apagogia, Vilma, se não ficou claro, depois você me pergunta. Além da apagogia, dentro da especialidade proexologia, temos o desviacionismo, que é a condição habitual da pessoa acostumada e instalada em ponto afastado do caminho principal ou da execução racional da programação existencial. É aquela pessoa que entrou em apagogia por muito tempo, ficou nessa apagogia e começa a entrar na realidade desviacionando daquilo que era a programação. Ou, às vezes, ela tinha uma proto-proexis e está fora daquilo mínimo que ela poderia fazer. Ampliando a nossa reflexão, depois de sair da especialidade proexologia, farei eu vou estimular aqui quem aplica aqui um outro verbete que é interessante, tem relação direta com a autodireção, que eu trago para ampliar a reflexão. É a reversão existencial. É a ação de uma consciência assumir com holomaturidade cosmoética, vivência evolutiva avançada dentro do universo da ressexologia, buscando restituir, devolver, retribuir ou distribuir fraternalmente o patrimônio de bens recebidos da vida e do cosmos, seja intra ou extrafisicamente. Pensem, tem algumas consciências que chegam no momento, que estão aí na fase da ressexis, tem a ver com a ressexologia, e aí tem bem o exemplo dessa reversão existencial, que ela busca restituir, devolver, retribuir ou distribuir o patrimônio e bens. O que tem aí por trás? Vejam a fatologia. É a reversão existencial, é a reversão da direção evolutiva, a retificação de rumos. Então, uma pessoa que, de repente, não retribuiu no decorrer da vida e ela assume o leme da própria evolução e define que vai implantar uma reversão existencial. Então, é um exemplo de uma outra especialidade que a autodireção pode colocar a pessoa num alinhamento maior com o seu plano de vida, com o seu projeto de vida, com a sua programação existencial. Um terceiro
uma terceira especialidade, que essa daqui também é para que todos reflitam, é a especialidade que tem a ver com a parapatologia. Então, vejam o verbete, todos esses itens que eu estou passando aqui para vocês são verbetes. Autorregressismo, o ato ou efeito extremo para o estágio inferior, mais primário, acarretando a retroação do já alcançado, comum às consciências reurbanizadas, transmigradas e ressomadas. Pensem, é comum a essas consciências. Mas consciências podem entrar nessa condição, não sendo reurbanizadas, transmigrada e ressomada, quanto mais desviando, quanto mais saindo do foco, quanto mais anticosmoética for, quanto mais distante dessa escala evolutiva, de um crescendo na escala evolutiva, ela pode sim entrar numa situação de parapatológica de autorregressismo. E vejam a patologia, o autorregressismo, a marcha ré involutiva, o andar para trás, o passo atrás, o anticronismo, a direção errada, o estacionamento regressismo. Vejam como é sério existencial. Eu posso entrar na pagogia, no desviacionismo e posso, inclusive, chegar no autorregressismo. Então, é muito sério parar para fazer essa reflexão. O quanto estou dirigindo realmente a minha programação existencial, com o leme na mão da minha evolução, caminhando, trilhando os passos de forma lúcida, de forma madura, sobre o que eu preciso fazer, sobre aquele plano que eu iniciei anteriormente. Então, são 4 verbetes, na verdade, que eu trouxe para vocês, para expandir um pouco e para que todos parem para refletir sobre a autodireção existencial, sobre a gestão da sua existência, como que eu posso resultados melhores. Então, eu trago aqui por hipótese que a base são, eu preciso tomar uma série de decisões, eu coloquei lá 5 itens no primeiro momento, que estão alinhados com a autodireção, a autodecisão é um, e a automotivação é outra. Eu trago como hipótese que uma das bases da autodireção e da eu vou não conseguir desenvolver. Se eu tenho um direcionamento, uma definição daquilo que para onde quero ir, eu posso desenhar, posso fazer um plano muito bom, posso começar um nível de organização, posso decidir fazer, estar motivado para aquilo, mas se eu não levantar da cadeira, se não tiver vontade por trás que vai te da cadeira e coloque isso que eu decidi em prática, esqueçam. Eu não vou conseguir tirar do papel todo aquele plano muito bem desenhado. Pensem, lá no curso intermissivo, fiz toda uma planificação, mas se eu não chegar aqui no intrafísico, não tiver vontade de colocar em prática, provavelmente eu vou ficar estagnado, eu não caminho, não ando à frente, não dou os passos do que eu preciso. Então, já que a vontade, e é uma hipótese, vocês podem refutar e vamos expandir na reflexão, como eu considero a vontade, por hipótese, uma das bases da automotivação, da autodireção, da autodecisão, eu trago aqui a definição de vontade como uma faculdade consciencial, é da própria consciência, de realizar ou não certa ação. A partir do quê? Da decisão pessoal, considerando motivos racionais e emocionais. Vejam, eu preciso tomar... Quando eu penso em vontade, ela está com uma base na realização de uma ação e ela precisa de uma decisão íntima, é fora o íntimo, porque senão eu não saio, não tiro do papel, e tenho que pensar em motivos máximo racionais possíveis, evitar um pouco a questão emocional, embora ela impacte muito nessa minha decisão, na minha vontade, para que eu consiga atingir os resultados. Tem um verbete aí que eu trago, para que vocês também pesquisem, quem gosta dessa temática, o autodomínio da vontade. Na frase enfática do verbete, ele traz essa frase que está aí. O autodomínio da vontade, principalmente
sobre as energias conscienciais e o parapsiquismo, demonstra o verdadeiro nível da inteligência evolutiva para da consciência lúcida. Olha que interessante. A questionologia vem com a seguinte pergunta: você vive satisfeito sobre a vontade? Você domina essa vontade? Você tem satisfação com o que você faz com a vontade? Ou admite que precisa de um bom retoque, ou de pouco retoque, ou de algum retoque sobre a estrutura da vontade? Estamos com aquela hipótese do slide anterior, que ela é uma base. Se eu tenho ela como base, e se dentro do nosso contexto consciencial nós falamos muito da questão o quanto trabalho com as pessoas que perguntam presencialmente na tertúlia, que vão até ele, que mandam perguntas, os teletertulianos, e perguntam para ele: professor Valdo, estou com a seguinte situação, o que eu faço? Ele fala: estado vibracional. Estado vibracional. Quanto mais eu tiver esse autocontrole, quanto mais eu tiver rígido pensenicamente, e nós vamos mais ao final da palestra falar um pouco mais de pensene, cada um de nós estará mais lúcido quanto às escolhas, porque aí eu tiro da minha psicosfera a influência de outras consciências, eu estou rígido, eu estou com a pensenidade sadia, lúcida. Por isso que ele sempre traz essa realidade. Trabalho com as energias conscienciais, desenvolvimento do parapsiquismo. Quanto mais lúcido quanto a energia sobre o parapsiquismo, mais racional serão as minhas escolhas, menos emocional será a minha escolha. Quanto mais lúcido, racional, mais eu levo para o mental soma e menos eu levo para o psicossoma. Faz todo sentido na cadeia, no encadeamento que nós ouvimos desde os primórdios da Conscienciologia. Como é que eu tomo uma decisão? Como é que eu ponho vontade nisso? Como é que eu dirijo a minha programação existencial? Trabalho está no dia a dia. A lucidez vai aumentando. Estamos finalizando a montagem do curso Autogestão Existencial, mas ao fim até nós estamos aplicando as técnicas que nós iremos disponibilizar para os alunos, nós estamos aplicando entre a equipe. E está muito interessante que nós estamos marcando reuniões constantes de encontros, onde cada um vai apresentando a meta que combinou lá no início, em que momento está. Então, veio uma vontade no grupo, tem um nível de lucidez, cada um colocou a sua meta. Dentre as metas, eu coloquei melhorar o trabalho com a energia, melhorar o exercício físico, algumas metas. Como eu tenho um acompanhamento semanal com o grupo, nesses momentos, um motivo ou outro a levar a informação. Quando eu penso e daqui a 4 dias eu vou levar essa informação para um grupo maior que vai me questionar: puxa, mas você não conseguiu? Eu ponho mais em prática as atividades, até por uma realidade de, poxa, eles vão me perguntar e depende porque aí sim estou colocando o exercício físico, coloquei nas metas. Isso tudo vai desenvolvendo e vai retroalimentando essa vontade. Puxa, o resultado está aparecendo. Mais vontade eu tenho de fazer os próximos passos, de atingir aquelas metas que eu coloquei. Então, é um círculo virtuoso. Quando eu começo, assumo a direção, eu quero ir por aqui de um mês, perder peso, escrever verbetes, acompanhar a tertúlia, seja qual for a sua meta, ou melhorar o meu desenvolvimento no trabalho, qual seja a meta. Essa meta, quando eu tiro do papel, começo a intenção, a avaliação, a decisão e a execução. O que é cada um deles? A intenção é o reconhecimento da pressão exercida pelas forças motivadoras, já vamos expandir essas forças motivadoras, que tem relação com o que é desejo, com o que é necessidade, com os medos, os receios íntimos, favoráveis e contrárias à possível meta. Então vejam, todo momento, quando eu tenho uma intenção de fazer alguma coisa, me dá vontade de fazer alguma coisa, de uma meta, de atingir essa meta, eu terei forças para esse objetivo e contrárias ao objetivo. Eu tenho que pensar sobre essas forças e ser bem técnico quanto a essa análise. Vamos a uma pergunta aqui.
A página não desceu, eu não vi as perguntas. A Vilma, se a consim completista passa da conta com... Damos o nome a isso... Eu não entendi, Vilma. Eu acho que até passou um pouco, eu não tinha visto, tinha descido aqui as perguntas. Se a consim completista passa da conta, como damos a... Ah, sim. Obrigado, Cícero me ajudou aqui no apoio. Se for por essa questão, vamos supor, eu completei aquilo que eu me planejei, e aí eu posso ter uma morexis, eu posso ter uma maximorexis, eu posso ter uma oportunidade... Normalmente, quando eu sou completista, eu tenho uma maximorexis. Então, eu vou ganhar um tempo a mais para acelerar alguma etapa. Essa consciência que eu estou falando aqui, eu fiquei sabendo bem próximo do caso, o professor Valdo falou para ela, você já escreveu esse livro, estude, aprofunde nesse livro aquilo que ela tinha se planejado. Então, o nome técnico pode ser a maximorexis, que é esse nome técnico, viu? Se for por aí, se não for por aí, tire dúvida novamente. O André pergunta, o grande desafio que vejo na minha realidade... Peraí, ficou confuso aqui. Como posso ampliar o entendimento e visto que a questão de... Só um minuto. E visto que a questão de frear uma tendência à virtude de sua meta existencial, isso não pode trazer mais problemas, ou seja, frear alguns sentimentos? Deixa eu ver se eu entendi, André. Como posso ampliar o entendimento e visto que a questão de frear uma tendência à virtude de sua meta existencial, isto não poderá trazer mais problemas, ou seja, frear alguns sentimentos? Não ficou muito claro para mim, mas vamos dividir essa pergunta em partes para ver se a gente ajuda aqui na resposta. Eu posso ampliar esse entendimento. Existe uma tendência, sim, só que essa tendência, André, nós vamos construindo ela no decorrer da nossa existência. Aquilo que já vem em modus operandi, já vem numa inércia, um movimento que eu não preciso me preocupar e aquilo já vai acontecendo. Só que esse é o grande diferencial de quem está com a autodireção existencial. A pessoa que está nessa tendência, por mais que seja ótimo, que seja virtuosa, se é esse o caso, como você está falando, se eu estou numa tendência que é positiva, ou seja, quanto mais eu fizer assistência nessa vida, se na próxima vida eu tiver uma automimese, uma repetição de todo esse trabalho assistencial, maravilha, eu já sairei na frente, porque eu estou repetindo algo que é muito positivo. Mas a maioria das pessoas, quando ela está repetindo, é algo que ela já poderia fazer diferente. E se ela ficar simplesmente fechada, então é nesse sentido. Para você, André, senão ele fez a pergunta. O texto, vou melhorar o texto, desculpe. Ok, André, melhore o texto, se não respondi, senão a gente pode falar um pouco mais sobre o tema. Estava falando das 4 etapas do processo volitivo. Então, a intenção é aquilo que eu falei, sempre temos forças. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu tenho algo que me motiva, que é favorável, tenho algo que é contrário, e muitas vezes eu tenho algo neutro. Nós já vamos expandir essa questão. Depois que eu tenho a intenção de fazer algo, contando desses pontos, eu tenho uma avaliação. É a etapa de reflexão sobre os diferentes motivos, as vantagens e desvantagens de cada alternativa. Estamos falando de uma questão técnica sobre a vontade. Se está difícil de tomar uma decisão, se a vontade está difícil, vamos ser técnicos sobre isso. Qual a intenção, aquilo que eu quero fazer, por quais motivos, e o que é favorável e o que é desfavorável. O que isso, refletir, fazer uma avaliação sobre quais os motivos racionais que eu tenho, se tem motivos emocionais, as vantagens e desvantagens de cada uma das... E aí eu tenho a decisão propriamente dita. Ponto no qual se começa a agir, eliminando os motivos, a pressão das forças contrárias e começa a colocar em prática. Execução é a sequência de ações intraconscienciais e motoras, cuja finalidade é a realização dos objetivos escolhidos. Eu não sei se existe algum problema da conexão. Se tiver, vocês me falam, por favor.
O quarto item é a execução, então, que eu começo a ter como finalidade a realização daqueles objetivos. O André aqui colocou, então, o texto. Eu já volto, então, para finalizar essa construção das etapas. O André fala o seguinte, por exemplo, tem um atributo da personalidade o qual foge da meta existencial. Porém, tem que mudar este atributo para conseguir a meta. Este ato de mudar não pode trazer problemas na personalidade. André, vamos entender um pouco de Cienciologia, que é bem interessante, que é da Conscius, que fala muito da personalidade. E professores da Conscius também tratam essa temática. Mudar algo na personalidade é uma das coisas mais difíceis para a gente fazer. É uma das últimas mudanças que a gente consegue fazer uma mudança no traço de personalidade. Não é fácil mudar a personalidade da consciência. O que nós podemos fazer é decompor esse traço e ver o que é que eu posso fazer por partes. Ponho essa questão da personalidade. Que tal você dividir essa realidade? Olha, minha personalidade é assim, eu tenho uma personalidade muito de lidar, nessa interação. Faça uma decomposição e vá trabalhando pequenas mudanças, porque são nas pequenas mudanças, nos primeiros ganhos que nós vamos dirigindo, tomando a decisão, é que isso vai me motivando. A automotivação vai sendo constante. Puxa, eu já melhorei isso, eu já não estouro com as pessoas da minha família. Eu acho que eu já estou um pouco melhor. Dê mais um desafio para você. Estávamos com um problema só intrafísico, mudar a personalidade tinha um âmbito. Poxa, eu mudo, melhoro com os meus familiares, melhoro lá no meu trabalho, na sociedade, na escola, seja qual for o contexto. Mas quando eu tenho a realidade extrafísica, fica um pouco mais difícil, certo? Porque aí eu começo a vivenciar algo que antes eu não pensava. Ou já existia uma incidência desse contexto, mas eu não parava para pensar sobre isso. Então, essa reflexão, quando eu embuto o extrafísico, fica mais desafiador. Porque muitas vezes físicas do tipo, puxa, é possível fazer diferente. Eu que sei o que nós podemos dar. Então, esse movimento, por isso que nós trazemos essas etapas do processo da vontade para ser técnico mesmo. O que é vamos pegar o primeiro item. Eu tenho a intenção de melhorar esse traço. Ótimo. O que é favorável e o que é contrário? O que eu posso usar como motivador para que eu melhore, aquilo que me ajuda e aquilo que é contrário? Avalio a situação, tento ser o mais racional possível, quais as vantagens e desvantagens de eu colocar aquilo em prática. Estou fazendo um cotejo e levando para a racionalidade. Aí eu tomo uma decisão. Eu começo a agir, elimino aquelas indecisões, porque agora eu já tenho um plano, começo a colocar. Na administração, nós utilizamos muito um símbolo que vocês já devem ter visto, que é o ciclo PDCA, ele é constante. Eu planejo, eu faço, plan, do, check e act. Então, planejo, faço, checo, faço análise e ajo corretivamente. Essa é constante. É um círculo virtuoso que pode me dar um resultado bom. Na volição, na vontade, esse processo, essas 4 etapas, é que você seja técnico aquilo que você quer sobre aquela possível meta. André, se eu não respondi, por favor, me fale, mas a ideia seja o máximo, coloque o máximo de discernimento e de técnica possível dentro de uma situação simplificada, tome controle, comece a dirigir a sua existência, que isso vai facilitar a dar os passos dentro do processo evolutivo. Ok, o André falou que respondeu. Se qualquer coisa, André, volte com as perguntas e os demais também. Eu disse das forças intraconscienciais, aquelas favoráveis
e contrárias. Então, nós chamamos essas forças de impulsionadoras, então tem tendências que são favoráveis ao objetivo, as restritivas são tendências intraconscienciais contrárias ao objetivo, e as neutras são tendências intraconscienciais que nem favorecem e nem dificultam o alcance daquele objetivo, distante daquele objetivo. E embaixo eu tenho as forças que são neutras. Então, vamos pensar, cada um tente colocar no seu exemplo o que é quando eu tomo uma decisão, quando eu tenho um objetivo, seja ele perder peso, seja ele ampliar o tempo do meu dia a dia, melhorar a minha agenda, seja qual for o meu objetivo. Sempre haverão contextos favoráveis e sempre haverão contextos contrários ao atingimento dele. Então, pensem sobre isso. Eu vou trago um exemplo de um momento que eu estava e estou reaplicando essa realidade, onde a força, essas forças intraconscienciais aparecem. Vejam, eu tinha uma meta ali, era a meta 2, fazer exercício físico 3 vezes por semana. Então, simples, estou dando um exemplo bem simples. O que é favorável? Eu tenho as forças favoráveis internas e as externas. Olha como eu vou ficando técnico nessa análise. As forças favoráveis que são os meus trafores, irmão. Intraconsciencial. Eu sou uma pessoa responsável, eu sou uma pessoa determinada, eu sou uma pessoa idealizada. Poxa, esses são pontos positivos. Então, André, pense lá sobre aquele seu exemplo. Você tem um traço, coloque ali naquela meta o traço de personalidade que você deseja mudar. Desculpe. E dentro desse traço, quando você ou qualquer um dos que estão nos assistindo aqui, coloque quais são os trafores que são favoráveis, que vão ajudar a atingir aquela meta, aquele objetivo. E vejam, vocês podem colocar também as forças favoráveis externas. Por exemplo, no meu caso, eu viajo muito. Eu tenho um contexto, uma realidade no dia a dia, que normalmente 2 a 3 dias por semana eu estou viajando por conta do trabalho. Então, olha o que eu coloquei com uma força favorável externa. A disponibilidade de academias nos hotéis. Então, todo hotel, ou a grande maioria dos hotéis que eu visito, que eu utilizo nessas viagens, tem disponibilidade de academia. Isso é favorável. Vai me facilitar que eu mantenha aquele exercício físico, apesar de estar ou não em casa. E a maioria deles tem esteira ergométrica. Então, eu já estou vendo que é possível. Aquilo lá que no primeiro momento eu falava, puxa, como é que eu vou melhorar essa meta do exercício físico? Eu tenho as forças favoráveis internas e externas. Aí eu já vou continuar as forças contrárias, depois eu volto na pergunta. Forças contrárias, o que me atrapalha para que eu consiga essa meta? Muitas vezes, olha o que eu coloquei, interno, os meus travares. Eu busco aceitação social e tenho dificuldade de dizer não. No momento quando eu tenho dificuldade de dizer não, alguém pode perguntar, mas o que tem a ver com o exercício físico? Vamos supor que o meu colega que está aqui me peça para naquele momento fazer uma atividade junto a ele e eu tenho que abrir mão do exercício físico. Eu tenho uma dificuldade de dizer não. Essa dificuldade de dizer não é uma força contrária ao manter aquela meta. Não quer dizer que eu tenho que, a partir de agora, sempre dizer não para um pedido, para uma assistência, para alguma coisa que está acontecendo, porque senão não cumpro exercício físico. Mas eu tenho que estar lúcido para isso. Digamos que eu coloquei exercício físico no horário e sempre surgem demandas. Que tal eu parar, refletir, será que esse é o melhor horário? Ou é uma situação que eu vou ter realmente que me posicionar, porque eu sempre eu tenho essa tendência a dizer não, ou eu vou trabalhar esse traço? Que aí é uma outra oportunidade para desenvolver um traço. Eu vou começar a dizer não se for cumprir, se for atrapalhar aquela minha meta. Mas tem que ser muito lúcido quanto a isso. Pensar, poxa, será que não é essa a oportunidade que eu posso ajudar aquela pessoa? É só fazer uma análise na constância com que isso acontece e se está me atrapalhando o cumprimento da meta. Mas eu fui fazer uma análise intraconsciencial de algo que pode ser uma força contrária ao cumprimento daquela meta. E como externo, como uma força contrária externa,
O excesso de viagem, sim, se eu visitar mais hotéis que não tenham essa academia, ou mais dias viajando, eu vou utilizar muito aeroportos, aviões, às vezes eu tenho que sair cedo de um hotel, de um cliente, chegar tarde no outro, e não tenho horário plausível para fazer o exercício. Então, é uma força contrária externa, o excesso de viagens. Uma agenda muito vamos supor que eu chego no cliente às 8 da manhã e vou sair às 8 da noite para uma condição específica. Isso pode me atrapalhar, pode ser um obstáculo a essa meta. E o frio pode ser um outro obstáculo. A nossa motivação para fazer um exercício físico, a minha, não sei o caso de vocês, mas quando está muito frio, levantar da cama para fazer exercício físico, para mim, puxa, fica um pouco mais difícil. Então, é uma força contrária externa, não depende do nosso contexto, a não ser que a gente comece a fazer algo que já para se preparar para isso, dentro da minha casa eu tenho uma esteira ergométrica, então eu facilito, inibo esse problema do clima frio, mas isso tudo é o quê? São estratégias de superação que estão ali embaixo. Então eu coloquei 3 exemplos de estratégias de superação. Se eu quero fazer exercício físico 3 vezes por semana, uma estratégia de superar isso é sempre, em toda viagem, eu levar o tênis. É um fato. Se eu preciso fazer quando eu estou fora, eu tenho que levar nas viagens. Eu preciso e eu posso encontrar jogo de tênis no final de semana. Ele vai ser um terceiro dia do meu exercício físico, é uma atividade que eu gosto, que me motiva e eu posso começar a colocar em prática uma maior frequência. O Cícero está aqui me ajudando no apoio, a gente já foi jogar tênis, precisamos expandir um pouco mais esse exercício físico. E um terceiro exemplo de estratégia de superação é programar a agenda no cliente sem uma sobrecarga de horários. Então, eu definir, olha, o horário vai ser esse. É óbvio que temos que ter aquela flexibilidade que nós colocamos, que falei lá no começo, mas é uma estratégia de superação desse problema. Então, pensem, façam essa tabela para qualquer meta que vocês querem colocar em prática e vocês vão começar a perceber de forma técnica aquilo que é favorável, aquilo que é contrário, aquilo que é neutro. Você pode colocar até uma linha aí daquilo que é neutro, não me atrapalha, mas não é o que vai te fazer a diferença para você criar estratégias de superação. Mas você pode levar em conta quando você estiver fazendo análise, poxa, isso daqui nem atrapalha, levanta um dado, ele não é nem favorável nem contrário, coloque ele como algo neutro, não vai influenciar em nada no cumprimento da meta. Tem lá a pergunta: lembrei as minhas aulas de estratégia na administração de negócios. Vejo que podemos expandir para o nosso dia a dia. Caiu uma ficha. Opa, que bom. É o André? É o André. André, muito bom. A administração, ela ajuda bastante. Tem muitas técnicas. Quanto mais eu sou administrador de empresas, gosto muito dessa realidade de planejamento estratégico, tem muita coisa que dá para a gente adaptar e colocar em prática no dia a dia. Então, com problema financeiro, tem inúmeros livros sobre o tema de problema financeiro, sobre a organização, agenda pessoal, isso tudo tem muito. O que precisa realmente é eu assumir a direção, eu realmente querer tirar do papel isso tudo e colocar em prática. Porque senão não tem jeito. Tem uma escolha que tem que ser íntima, que é vamos fazer um movimento, vamos sair do emocional, vamos para a razão, vamos identificar o que é força favorável, contrária, como eu minimizo, como eu supero cada uma dessas questões, senão vai ficar sempre correndo naquela situação, puxa, não consegui, aí você faz o plano, segunda-feira eu começo o meu regime, segunda-feira eu começo o exercício, e essa segunda-feira você não definiu nem de qual semana e nem de qual ano, e você não tira do papel aquele plano que muitas vezes é mais fácil do que você imagina colocar em prática. Quando você tem um método, começa a fazer um acompanhamento, isso vai te motivando, isso vai entrando em prática e o resultado começa a aparecer. Você começa se dentre os seus planos estiver um desenvolvimento energético, essa percepção do dia a dia começa a melhorar, você começa a ficar mais lúcido, mais atento com o dia a dia. Então, simplesmente, em resumo,
assumir a direção da sua própria existência. Como é que eu faço? Aí vamos voltar naquilo que nós já falamos. Tenho que ter um plano, tenho que ter um nível de organização e aí pegar o leme do meu dia a dia, o leme da minha evolução para colocar em prática, para realmente conseguir sair do papel e fazer aquilo que eu preciso fazer. Além da vontade, nós temos as funções conscienciais que nós falamos, que elas ajudam bastante colocar em prática. Então, o que são essas funções conscienciais? Funções são tratadas como elementos constituintes do micro-universo da consciência, além da vontade, a serem analisados e dispostos em uma ordem funcional. Além da vontade, eu preciso olhar para essas funções que são interessantes de refletir. São 5 pontos que eu trago aqui para a gente refletir. É a percepção, a consciência, a emoção, o pensamento e a motivação. Vamos colocando uma sopa de informações aí para a gente colocar tudo no mesmo caldeirão e transformar em algo muito interessante para a gente tirar do papel. Pensem. Primeira coisa é a vontade. A vontade eu tenho que fazer essa análise daquilo que é força favorável, força contrária. E tudo isso que eu passei já para vocês. Nesses 5 itens que eu vou expandir um pouco aqui, nós vamos refletir como que esses itens podem, dentro do nosso micro-universo, ser analisados, ser colocado em prática para me facilitar o contexto. Deixa eu responder, ver o que a Flávia do Rio falou aqui. Comprei o livro do Conscienciograma, mas estou com dúvidas quanto ao modo de fazer. Baixei o gráfico, é só responder de 1 a 5 para cada pergunta e com a vontade, não é emoção. Flávio, eu já respondi o livro Conscienciograma, não é um livro fácil, é um livro que a gente acaba aprendendo bastante com ele, porque tem informações que eu não consegui fazer a leitura dele sem um dicionário do lado. São duas perguntas aí misturadas. Mas tudo bem, vou responder do livro Conscienciograma. Primeiro ponto, sente com o dicionário e vai entendendo a fundo as suas perguntas. A indicação, e aí tem vários, o pessoal da Conscius tem especialidade para isso, eles têm cursos sobre o tema, mas a dica é, para cada pergunta, para facilitar, porque você pode fazer uma nota cortada, para mim funcionou bem utilizar 0 e 1. Se aquele traço, aquela frase faz sentido para mim e eu aplico aquilo, mais do que 50%, eu coloco 1. Se eu não aplico aquilo, se eu aplico menos de 50%, eu coloco 0. Então é o que eles chamam de análise rápida do conscienciograma. Eu vou respondendo 0 e 1 e faço uma somatória, jogo essa somatória no gráfico e é muito interessante quando eu olho como que fica aquele gráfico dos pontos, qual é o meu mega para fora, qual é o meu mega para fora, como que eu posso desenvolver isso. É bem interessante colocar em prática. Existe um curso de 6 meses aqui em Foz do Iguaçu, não sei, você é do Rio, mas existe um curso aqui em Foz do Iguaçu, não sei se o pessoal estava até pensando em ampliá-lo para fazer à distância, mas é um contexto que você passa os 6 meses respondendo aula semanal e você passa esses 6 meses respondendo o conscienciograma com várias informações e ao final desses 6 meses você tem um gráfico preenchido. Então é interessante de você pegar esse conteúdo, entender um pouco mais, acesse o site da Conscius, converse com alguém lá do atendimento que eles vão te ajudar um pouco mais nesse preenchimento do conscienciograma. É, como eu disse, um livro que não é fácil, mas ele é muito interessante, é muito... para autopesquisa ele é bem legal, porque você começa a descobrir algumas coisas que você nunca parou para pensar sobre a sua personalidade. Gostaria de saber se tem conscienciograma online. Eu não tenho essa informação. Eu sei que eles estavam pensando, mas como tem um contexto de nível de profundidade, eu não sei se eles já tiraram do papel esse curso. Eu te indico que você entre no site da Conscius. Eu vou pedir para o Cícero colocar aí o site para você e para você pegar mais informações. O Eugênio, ele faz a seguinte pergunta. Gostaria de saber sobre qual seria a orientação para o indivíduo que é imediatista e se sente frustrado em função dos resultados obtidos não serem tão rápidos quanto se deseja.
Eugênio, isso é uma conduta que é muito frequente, né? As pessoas que são imediatistas se frustrarem com o não atingimento do resultado. Por indicação, e o que eu vejo que algumas pessoas são exitosas nessa hora, elas dividem um pouco mais as metas, colocam metas mais curtas e colocam metas mais fáceis de serem atingidas, um pouco mais plausíveis. Então vamos supor, eu posso colocar uma meta com níveis de dificuldade. Eu posso colocar essa meta com nível de dificuldade 10 ou posso colocá-la com nível de dificuldade 5. Para você que tem essa questão do imediatismo, mais fáceis de serem implantadas. Então, por exemplo, lá no meu caso, eu quero começar a fazer, estava parado sedentário. Quero começar a fazer exercício, ao invés de colocar 3 vezes por semana, coloque 2. Comece a fazer exercício ou coloque uma vez por semana, se for o caso. Mas você mantendo, olha, puxa, mantive, eu quero nesse próximo mês, ao reduzir o tempo, eu quero fazer uma vez por semana, não estou fazendo nada, uma vez por semana já vai começar. Eu quero fazer durante um mês, uma vez por semana exercício. Fica mais fácil o atingimento, eu já começo a colocar e ticar. E cada vez que você ticar alguma coisa que você cumpriu, comemore. Dê ênfase para aquilo, puxa, atingi o resultado, fui exitoso. Começa a ter uma automotivação que isso vai te dando mais vontade. Passe para 2 vezes por semana. No próximo mês eu quero atingir essas 2 vezes por semana. Isso vai ficando um pouco mais fácil. E aí tem uma questão também que você pode fazer uma análise. No tocante a... como que eu posso dizer aqui? Ansiedade. Porque muitas vezes uma pessoa que tem esse imediatismo, ele tem o traço da ansiedade em conjunto. Que tal desenvolver esse traço da ansiedade, que muitas vezes tem uma ligação direta com esse imediatismo, trabalhando laboratórios, que quando você, não sei se você é daqui de Foz ou não, mas você pode visitar Foz, ir para o laboratório de mobilidade física Vigio, aplicar várias vezes a técnica, entender qual é a essência desse seu imediatismo. Por que tem que ser tudo tão imediato? Por que você precisa se cobrar tanto uma resposta rápida? Que tal dar um tempo, se permitir o processo evolutivo? Isso tudo faz parte da análise, então lhe convido a refletir sobre isso. A Flávia coloca, gostaria, já foi respondido isso. Foi colocado aqui que tem online, a Márcia do Rio colocou algum dado online, eu não sei do que se trata, mas vale, a Márcia colocou aqui, vale, Flávia, dá uma olhada. Do que se trata essa informação. Cícero já colocou aqui o site da Consus, procure, por favor. Tem uma informação ali da Márcia, eu acho que tem então esse curso, pode ser que o curso aconteça aí em setembro, deve ter uma turma. Consciencioterapia online não tem, até onde sei. Você pode fazer o condensado em uma semana em folga. Isso é diferente a consciencioterapia do conscienciograma, não vamos confundir. Quando nós falamos em conscienciograma, estamos falando de um livro que tem uma série de perguntas a serem respondidas, é diferente de um processo de tratamento consciencioterápico, que eu posso fazer ele com uma extensão maior, ou durante uma semana eu posso fazer uma imersão, não é bem uma imersão, mas eu faço sumiu o nome aqui de como funciona esse atendimento que é pontual, durante uma semana você faz todos os dias, ele é um intensivo. Muito obrigado, Cícero. Ele é um atendimento intensivo. A Flávia deu ok aqui. Estão fazendo um atendimento ocasional num dia, tipo multidão, algo desse tipo, mas é presencial. Sempre, consciencioterapia é sempre presencial, não tem a distância. A vontade não é emoção. Não entendi essa pergunta, Flávia. Se puder me expandir um pouco melhor, eu posso versar sobre ela. O Eugênio falou, agradeceu. Consciencioterapia, conscienciometria online. Pensei que vontade fosse emoção. Não. Não. Flávio, bem, vamos voltar lá naquela reflexão e naqueles pontos que nós mostramos ali atrás. Volte um pouco lá na definição da vontade que eu coloquei.
Deixa eu ver se eu volto aqui para facilitar um pouco. Estamos falando deste slide aqui, acho que é o slide 11. Já estou voltando aqui. Só para a gente, bem técnico aqui. Estamos falando de uma questão faculdade consciencial, cada consciência para realizar algo a partir de uma decisão pessoal, considerando os motivos racionais e emocionais. Ok, quando você fala dessa emoção, se estamos falando de alguns motivos emocionais que influem na vontade, sim, existe. Mas não é somente emocional. Eu posso ter eu posso colocar a vontade no meu dia a dia, levando muito mais para a racionalidade. Porque eu posso sim, poxa, me deu vontade de fazer alguma coisa, algo bem emocional, mas aquilo é o prioritário? Vamos voltar naqueles verbetes que eu coloquei lá atrás. Será que esse é o prioritário para o seu momento? Por isso que eu disse anteriormente, evitem ficar com esse contexto muito emocional. Vamos puxar mais para a racionalidade. Ok, Flávio? Se não esclareceu, volte aqui que a gente conversa. Deixa eu ver aonde eu estava. É um pouco acima. Opa, aqui. Muito bem. Estava aqui tratando das funções conscienciais. Vou passar mais um slide e vamos tratar desses 5 itens. Já estamos aqui a 15 minutos do final. Temos mais alguns itens a serem discutidos. Dentro desses 5 itens, o primeiro a ser refletido é a percepção. Então, falamos, além da vontade, reflitam sobre essas funções conscienciais. Percepção é uma função consciencial responsável pela interpretação de estímulos, sensações, resultando em informações úteis à consciência sobre o ambiente interno e externo, permitindo a regulação das ações e decisões. Então, quando eu tenho, além da vontade, perceba-se. Faça uma análise, o que você está sentindo, quais são os estímulos. E quando nós ampliamos para uma realidade multidimensional, eu estou lúcido quanto a essa questão, eu trabalhei energia para tomada de decisão, porque muitas vezes nós tomamos decisões na emoção, como disse a Flávia, eu vou pela vontade, puxa, fiquei empolgado com aquela realidade. Mas eu estou lúcido, eu estou percebendo se eu realmente não estou influenciado por algum contexto extrafísico. Porque muitas vezes isso acontece muito, o homem um pouco menos, porque ele não, na maioria dos casos ele não tem essa questão do consumismo, mas a mulher, quando ela vai ao shopping, ela vai dentro de um contexto e compra, muitas vezes acaba comprando uma roupa por um impulso, por uma vontade, por uma emoção pura, e às vezes ela chega em casa, experimenta aquela roupa e fala, puxa, mas não está tão bonita como eu achei que estava. E por vezes ela deixa de lado aquela roupa e não usa, não coloca em uso, porque foi na emoção, não percebeu, muitas vezes foi influenciada para aquela situação, e a gente até costuma brincar. Você comprou ou foi comprado? Porque muitas vezes nós vamos para um ambiente onde nós fazemos sem perceber e eu estava influenciado extrafisicamente. Então, faça, compro, não compro, escolho ou não escolho, saio dessa empresa ou não saio, isso é verdade. A Flávia falou ali ainda quando a questão da vontade e da emoção, então temos que racionalizar emoção e vontade. Acho que seria isso, né? Flávia, nós não temos que nada. Isso é uma escolha íntima. O que eu estou falando é que é interessante que quanto mais para o mental soma eu levar uma decisão, o alcance de uma meta, a lucidez, a percepção, mais com alinhamento e com maior assertividade, provavelmente eu terei no êxito. Então, saindo da emoção, saindo do psicossoma, eu fico mais criterioso, eu fico mais lúcido, eu fico com maior discernimento sobre aquela tomada de decisão, para esse contexto. Porque muitas vezes fala, então eu tenho que fazer isso. Não tem. Faça a experiência. Vai tomar uma decisão amanhã. Leve para reflexão
Leve para o mental soma e pense, puxa, se eu não tivesse levado para o mental soma, o que eu iria decidir? Será que eu iria decidir pela emoção sem a lucidez que eu precisaria? Então é para que você reflita sobre isso. A segunda função consciencial é a própria consciência, responsável pela monitoração intra e extraconsciencial. É a autoconscientização multidimensional que eu já comecei a falar no item anterior. A percepção é quando eu, intraconsciencialmente, de acordo com os traços, de acordo com o que eu penso, essa é a melhor opção, eu tenho vontade mesmo de fazer isso. Extraconsciencial, como que está a minha autoconscientização multidimensional, a minha diferenciação daquilo que é meu e daquilo que não é. Então, eu tenho a própria consciência, nós chamamos de uma função consciencial, para que seja uma reflexão íntima. Sobre o curso Definição, a Márcia do Rio. O curso Conscienciograma sem Drama é uma proposta de curso na modalidade EAD a ser realizado pela Codefinição. O curso Consciência tem pré-requisito. Conscienciograma tem pré-requisito. Eu não tenho certeza. Eu sei que existe o curso, como que é? Introdução à Conscienciometria. Se não me engano, é esse o nome, que é um primeiro para depois partir para o que eles chamam, não sei, eu sinceramente não tenho essa informação para você. Vale perguntar, vale fazer uma ligação para o pessoal da Consus. Curso básico de Conscienciologia, início da primeira turma, então tem algumas informações aqui. A Márcia no Rio está dando aí um informativo sobre possibilidades de cursos que teremos aí pela frente. Obrigado, Márcia, para o pessoal aí fazer uma análise do que gostaria de se dispor a ação mais ao fim. Também de alguns cursos que tem EAD e vocês podem se interessar. Bom, a terceira função, corporais internas, cognições associadas, reações e tendências comportamentais de natureza agradável ou desagradável. Volta aquela reflexão que quanto menos eu tiver autoconsciência multidimensional, vai entrar a função consciencial, entra a emoção dentro desse contexto e eu preciso perceber, eu preciso entender quais as reações, quando existe emoção dentro do contexto, como é que eu tenho a tendência do meu comportamento, qual é a tendência, eu preciso me conhecer, eu preciso facilitar esse entendimento de como como que eu posso dizer, de como eu atuo no dia a dia. Quando eu estou sob pressão, como que eu fico emocionalmente? Quais as cognições? Que tipo de reação eu tenho? Que tal eu ficar um pouco mais lúcido para em um segundo momento, onde eu estou sob pressão, onde eu estou tomando uma decisão importante, eu criar indicadores ou criar marcadores para que eu entenda, puxa, olha, se eu estiver sob essa pressão, eu tenho esse marcador que foi em algum momento eu tomei uma decisão diferente. Então, é como se fosse um guia de bolso. Em situações extremas, o que eu devo fazer? Escreva, ponha no papel. Crie um diário de bordo que, se eu estiver sob essa situação, eu não posso tomar uma decisão sobre esse tema. Ou, se eu estiver sob essa pressão, eu tenho que refletir sobre isso para a tomada de decisão. É tudo que eu falei até aqui, da primeira palavra, que foi o tema, que é autodireção existencial, estou falando em tornar a realidade mais técnica. Essa técnica faça parte do dia a dia. O que não pode, e muita gente, quando nós falamos em ser menos emoção e ser mais razão, começa a achar que todos vão virar um robô, que as decisões são sempre sem nenhuma emoção, sem amor, sem paixão dentro do contexto. Não estou falando isso. Temos que vivenciar o dia a dia, e quem me conhece sabe que eu vivencio dia a dia, pensando em toda essa realidade, mas o máximo que eu posso colocar
professor Valdo fala muito da reflexão de 5 horas, tem o laboratório em mobilidade física Vigio, que eu falei anteriormente, que trabalha essa questão da ansiedade. Parar e refletir sobre a decisão que eu tenho pela frente, ela é muito interessante. Agora há pouco eu falava com uma no CAEC que veio me perguntar que tema, por favor, me fale um pouco mais sobre do que se trata autodireção existencial. E estávamos discutindo. Poxa, vou fazer uma escolha, vou tomar uma decisão muito séria. Pare para refletir. Coloque em um papel os pontos fortes, os pontos fracos. Utilize, quem está aqui em Foz ou perto de um campo da Conscienciologia, utilize os laboratórios de autopesquisa, vá para dentro de um laboratório, fique algumas horas lá dentro refletindo o tema. Isso tudo é muito válido, porque aí eu paro, eu vou tomar uma decisão pensada, refletida, olhando pontos fortes, olhando pontos fracos, e por aí eu já disse anteriormente. E a quinta função consciencial é a motivação, já falamos desde o começo, que é o estado interno consciencial responsável pela ativação, direção, manutenção e finalização do comportamento. Aquilo que me motiva é muito mais fácil de eu colocar em prática, obviamente. Eu só tenho que tomar cuidado, junto com a motivação, do item, eu tenho que colocar o item prioridade. Me motiva. Puxa, eu adoro fazer desenhos, tocar um instrumento musical, que é muito bom em determinado momento, mas isso me motiva. Mas é prioritário naquele momento? Eu vou fazer só aquilo naquele momento ou terei momentos para desenvolver, para fazer aquela atividade? Então, essas são as funções conscienciais que eu posso colocar em prática, além da vontade para uma tomada de decisão, para um plano, para dirigir melhor, ter um melhor nível na autodireção existencial. Então, esses são os pontos quando nós fechamos uma essência do que vem além da vontade, todos esses 5 itens que eu falei, e aí a gente começa a pensar sobre uma estratégia da vontade, uma estratégia volitiva. O que é essa estratégia? É quando a vontade, usada com inteligência, e aí estamos falando de inteligência, expandindo a inteligência para a realidade multidimensional, inteligência evolutiva, ao invés de contrapor-se diretamente às forças e funções intraconscienciais, buscar dirigi-las rumo ao objetivo determinado, desejado, aquele objetivo que eu tenho, aquela meta que eu tenho. Então, é estratégico na vontade pegar as forças e as funções intraconscienciais e alinhar, colocá-la num rumo só para que eu atinja aquele resultado que eu tinha no início, que eu tinha como um plano de start para o meu processo. Então, esses são os pontos principais da vontade. Nós temos aqui 7 leis motivacionais conscienciológicas. Eu não vou ficar aprofundando em cada uma delas. Vou perpassar, que são funções que nós avaliamos. O professor Losch trouxe esse contexto, ele é o especialista maior no estudo da proexologia. Ele trouxe essas 7 funções motivacionais conscienciológicas que facilitam, e eu posso fazer uma análise e ter uma relação com a pensenidade, a pensênica. A lei da correspondência básica, que é o elemento do pensene predominante, evoca outros elementos correspondentes. O que quer dizer isso? Se eu tenho um elemento predominante no pensamento, não é possível dissociar. Eu tenho energia por trás, eu tenho um sentimento, uma emoção. Por mais que eu tenha um elemento correspondente mais forte que predomina, que é o pensamento, não deixe de refletir que toda vez que eu pensenizo alguma coisa, existe energia, existe sentimento ou emoção. Quando eu falo do sentimento, existe pensamento e energia por trás também. E quando eu penso, o predominante comigo é energia, não deixe de lado que existe um pensamento
sentimento ou emoção. Existe uma correspondência básica entre todos esses elementos do pensene. É indissociável. Pensei de alguém, eu emiti energia, eu senti alguma coisa por aquela pessoa. Então, por mais que predomine algo na sua estrutura de personalidade, sempre lembre que você pode fazer uso das outras, porque existe correspondência. Não tem como efetuar dissociação nessa hora. A segunda lei é a lei da predisposição. O meu pensene, ele tende a criar uma predisposição para um comportamento. E eu tenho que ter predisposição interna de fazer aquilo, uma predisposição externa para receber um contexto externo e estar bem predisposto para aquilo que vem das minhas escolhas, para aquilo que vem do meu comportamento quando eu tomo uma decisão. Eu tenho que estar predisposto porque internamente aquilo vai mexer comigo e externamente eu vou mexer com as outras consciências que virão me procurar. Eu tenho que entender que aquilo que me motiva, aquela escolha que eu tomei, assumir a autodireção, vai predispor algumas autorreflexões e algumas heteroreflexões. A lei das necessidades. Então, as necessidades e os desejos tendem a gerar pensenes correspondentes. Aquilo que eu necessito, aquilo que eu desejo fazer, ele envolve. Aí eu tenho que tomar o cuidado para não entrar muito na questão emocional nessa hora. Porque é necessário mesmo ou é algo que eu desejo? Como é que eu trato essa realidade? Isso tudo eu preciso refletir e colocar em prática dentro de uma estrutura de escolha. A lei do foco, que a atenção, o interesse, a afirmação e a repetição reforçam um pensene. Quando eu tenho um megafoco, aquilo que eu falei lá no início, quando eu estou atento, interessado por alguma coisa, afirmando que aquela é minha forma de pensar, a pensenidade fica alinhada para aquilo e as coisas começam a acontecer no meu entorno de acordo com aquele foco que eu tenho. Então, eu posso ser mais assertivo quando eu utilizo essa lei do foco. A quinta lei, estamos falando da lei que nós falamos da ação. Quando eu tenho foco, quando eu começo a repetir essa ação, eu gero um hábito. E aí, é uma ação, quando crio um hábito daquilo que eu quero fazer, começa a ser uma ação sem esforço. Já entrou no dia a dia. Então, eu tenho rotinas úteis. É muito falado na conscienciologia, poxa, eu tenho rotinas úteis, eu tenho hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis, o que já é hábito, eu faço com maior facilidade, sem esforço. A lei do feedback holopensênico, que é o holopensene tende a alimentar o pensene e vice-versa. Então, se eu implanto um ambiente com hábitos úteis, com hábitos saudáveis, e aquele ambiente ele vai me retroalimentando, eu deixo a minha casa pensando em autodireção, o meu quarto, o meu escritório, com um holopensene positivo, eu vou gerando cada vez mais resultados. E, por fim, a lei do heteropensene, que é o pensene da consciência pode ser influenciado pelo pensene de outra, e vice-versa. Quando eu tenho um ambiente interessante, quando eu tenho um holopensene na minha casa, quando eu tenho uma pensenidade sadia, eu posso influenciar as pessoas também com o meu pensene. No entanto, eu posso ser influenciado por alguém com pensenidade não sadia. Quando estamos falando da autodireção, quanto mais lúcido eu estou por esse contexto, melhor, mais assertivo eu serei. E aqui, chegando ao final, nós temos a consideração final, que tem a ver com a questionologia. Visto que utilizar técnicas e mecanismos, além do alcance da autodisponibilidade, podem auxiliar o alcance do completismo existencial, vale a seguinte questão. Como está o nível de controle de sua autodireção existencial? Você já conseguiu identificar as etapas do processo e seus efeitos na tomada de decisão? Nós falamos das etapas, as 4 etapas. E além disso, como estão as suas forças intraconscienciais? Possui forças mais favoráveis, neutras ou contrárias? Como que está isso? É uma reflexão que eu faço a todos vocês. Pensem sobre o nível de controle da autodireção, pensem sobre as etapas do processo evolutivo, coloquem mais em uma tecnicidade no seu dia a dia e façam uma análise das suas forças
intraconscienciais. Tem mais favorável, tem mais contrária, ou você realmente já tem soluções para cada uma delas? Então, esse é o contexto que eu tinha para passar para vocês. Deixo aí o meu e-mail para quem quiser, se tiver alguma solicitação, alguma dúvida sobre o contexto, se por acaso não foi tirado. Como eu disse, esse é um pedacinho do autogestão existencial, que vamos iniciá-lo no dia 3 de setembro. Para quem quer expandir um pouco essa reflexão, ele é à distância, curso que está com uma metodologia, como eu disse, diferenciada. Faremos um acompanhamento com os alunos, vai ter uma tutoria para cada número de alunos. São apenas 30 vagas à distância. Então, conheço alguém que é legal acessar esse conteúdo, basta acessar o site da Apex e pode procurar lá o curso Autogestão à Distância, EAD, e tem todas as informações lá, dá para fazer a inscrição pelo site, é muito fácil acessar essas informações. Espero ter esclarecido a todos. Eu tenho mais 2 divulgações aqui. No próxima semana, a professora Maria Isoletti, também da Apex, ela estará discutindo o tema Liderança e Proexis. Vai expandir bastante esse tema, que é muito utilizado no dia a dia, no trabalho. Vai falar sobre essa temática, ela tem bastante experiência no tema e trará uma série de reflexões para cada um de nós. Eu queria divulgar também, aproveito aqui para chamá-los a participar aqui em Foz do 2º Simpósio de Proexologia, que vai acontecer de 20 a 21 de outubro. Para vocês que querem, já faz tempo que não aparecem aqui por Foz, estão convidados, venham, faz as palestras. Estarei lá também como um dos palestrantes, mostrando uma pesquisa. Tem outros palestrantes, cada um com a sua vivência. É uma oportunidade muito interessante de discutir sobre proexologia, sobre o estudo da programação existencial. E, de novo, reafirmo o curso Autogestão Existencial, que no dia 3 de setembro começa. Por favor, quem ficou interessado, divulguem para os amigos ou participem, estaremos juntos para expandir essa realidade da autogestão existencial. Pessoal, agradeço, obrigado aí a todos que já foram agradecendo. Também é muito bom que todos vocês participam. Divulguem que todos os sábados temos essa palestra gratuita. É um momento onde nós todos aprendemos cada vez mais. Agradeço aos 2 colegas aqui da equipe de apoio e estão todos convidados para todos os sábados a conferência online. Muito obrigado e até a próxima.